Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Esté, sou graduanda em Ciências Biológicas pela UFV e estagiária do PIBID. Eu vou estar aqui com vocês todos os domingos para trabalhar o tópico embriologia. O tema da aula de hoje é desenvolvimento embrionário. E hoje já é a nossa terceira aula. E diferentemente das duas anteriores, hoje eu vou dar só um breve resumo para a gente já passar logo para a resolução de exercícios, tendo que vocês já viram as aulas anteriores e já sabem um pouco do tema. A primeira coisa que eu vou falar na aula de hoje é algo que eu já deixei bem enfatizado nas aulas anteriores, que é o termo ovo ou zigoto, que é um termo utilizado para designar a mesma coisa. Que coisa é essa? Que quando ocorre a fecundação entre óvulo e espermatozoides, ambos humanos, vai acontecer a formação do zigoto. O zigoto vai ser formado 9 horas após a fecundação e vai ficar localizado na tuba uterina. Depois, ele vai para o útero para os demais estágios. Ele vai ter DNA de mãe e DNA de pai. O que acontece é que ele é uma célula que vai formar todas as demais células do nosso corpo. E então, todas as demais células vão ter o mesmo DNA. Porém, o que diferencia um tecido do outro, uma célula do outro, é os genes que estão ativados e desativados nela. Isso que faz com que todas as células não exerçam a mesma função. Cada um tem sua função específica por causa do gene ativado e desativado nela. Logo após a fase de zigoto, a gente vai ter uma fase chamada de segmentação. Nessa fase de segmentação, vai acontecer várias mitoses, e essas mitoses, elas vão ser chamadas, em termos de embriologia, de clivagem, e vão gerar várias outras células que vai formar o próximo estágio do desenvolvimento embrionário, que é a mórula. Aqui vocês veem uma célula grande, vocês veem, e aqui vocês veem várias células pequenininhas. Porque ela sofreu as divisões e foi diminuindo de tamanho, ela foi perdendo sua massa. A mórula, uma coisa interessante é que nesse estágio de mórula que vai ocorrer a formação de gêmeos univitelinos. Caso não tenha ficado claro, gêmeos univitelinos são aqueles gêmeos que são idênticos. Outro fato curioso que pode ocorrer nessa fase é a formação de gêmeos siameses, que vai ser quando a mórula fica mal dividida por alguma dessas partes, ela vai ser grudada por aqui ou por aqui, tanto faz. Enfim, ela vai ser grudada, eles vão crescer, desenvolver grudados dentro do útero, e quando nascer, eles vão continuar grudados. Então, como eles não conseguem viver dessa forma, com os anos eles vão ter que ser separados. Logo após a fase de mórula, a gente vai passar para outra fase, que é a fase de blástula. Aqui, vocês veem que as células estão preenchendo aqui tudo, esse círculo todo, enquanto na fase de blástula, todas as células migraram para a periferia. E aqui vocês veem uma cavidade na qual as células envolvem. Essa cavidade se chama blastocele. Então, uma coisa interessante da gente saber sobre essa fase de blástula é que nessa fase, até essa fase, as células só estão se dividindo e diminuindo o tamanho, perdendo a sua massa. Aqui eu tinha uma célula grande, aqui eu já tenho várias pequenininhas, e aqui eu continuo tendo várias pequenininhas. Então, elas vão se dividindo, uma célula grande se dividindo, vai perdendo a sua massa, que vai transformando em várias células pequenininhas, vão reduzindo de tamanho. A partir dessa fase, elas vão começar a aumentar de tamanho para o seu tamanho natural, que deveria ser. Então, após a fase de blástula, a gente passa para a fase de gástrula. Até aqui, de zigoto, mórula, blástula, a gente não tem nenhuma diferenciação morfológica. Todas as células são totipotentes e elas têm capacidade de se tornar qualquer parte do nosso corpo. E a partir daqui, a gente vai começar a ver uma imaginação. A partir daqui, a gente vai começar a ver uma diferenciação. E vocês podem perceber que elas estão todas na periferia, e aqui elas vão começar a imaginar, para formar a gástrula no final. Essa imaginação aqui, vocês devem conhecer esse termo, porque as células eucarióticas, há milhares e milhares de anos atrás, sofreram invaginação. E essa invaginação permitiu a entrada de mitocôndrias e a entrada de cloroplastos. Mitocôndrias, células animais, e cloroplastos, células vegetais. Então, aqui aconteceu já a invaginação, que é o quê? Entrar para dentro da célula, toda essa periferia entrou para dentro. Então, aqui a gente tem a fase de gástrula. Na fase de gástrula é quando começa a ter a diferenciação, e essa diferenciação são os folhetos embrionários, ou germinativos, vocês podem chamar assim também.
Aqui a gente vê os tecidos se diferenciando e eu vou falar a função de cada um deles. A ectoderme é responsável, esse de amarelo, é responsável por formar todo o nosso sistema nervoso. Então, ela é muito importante. Cérebro, sistema nervoso, tudo vem a partir dela. O arquíntero, que é esse aqui de cinza, vai formar o nosso intestino primitivo. Esse de azul aqui se chama endoderme e vai formar nosso sistema digestório e nosso sistema respiratório. A mesoderme vai formar todas as estruturas do nosso corpo, que é essa de rosa. A celoma, que é essa aqui de branco, vai formar o nosso esqueleto hidrostático, que vai permitir que o nosso corpo não sofra abalos tão grandes nos nossos órgãos. Já tendo enfatizado isso aqui, que foi um breve resumo, a gente vai passar para a resolução de exercícios. Eu vou ler esse exercício aqui, é da UFU 2012, e ele fala assim para a gente. No estágio de gástrula da maioria das espécies animais, os blastômeros diferenciam-se em 3 conjuntos de células conhecidos por folhetos germinativos. Que é isso aqui, folhetos embrionários ou germinativos. Esses folhetos germinativos formam todos os tecidos corporais, sendo que, vamos ver qual que está correto. O folheto mais externo, ectoderma, origina os músculos, ossos, sistemas cardiovascular, sistema urogenital. Essa está incorreta, gente, porque, como eu já disse aqui, a ectoderme, essa de amarelo, ela vai gerar o nosso sistema nervoso. Então, aqui está incorreto já. Vamos ver a B. O folheto mais interno, endoderma, que é aquele de azul que eu mostrei para vocês, origina o revestimento interno do tubo digestivo, glândulas associadas à digestão e o sistema respiratório, brânquias ou pulmões. Correto, esse aqui vai gerar todo o nosso sistema respiratório e o nosso sistema digestório, esse de azul. Porém, aqui só vai ser o tecido, ele não está sendo gerado aqui mesmo. Ele vai ser gerado nas fases posteriores. Aqui a gente gera o tecido que vai gerar o nosso sistema respiratório digestório, mas isso só vai acontecer nas próximas fases de formação do indivíduo. Mas vamos descartar as outras possibilidades, já sabendo que a letra B é a letra correta. C. O folheto que se localiza entre a ectoderma e a endoderma é chamado mesoderma e origina a epiderme e o sistema nervoso. Já está errado em falar que o sistema nervoso é originado na mesoderme. Não é originado, é originado na ectoderme. E outra coisa que está errado é que entre esses aqui a gente vai ter a celoma. E a celoma vai formar o nosso esqueleto hidrostático. Então, aqui está incorreto. Letra D. Os quinidários, os poríferos e todos os mamíferos possuem somente 2 folhetos germinativos e são nomeados de blásticos. Totalmente incorreto. Mamíferos não são de blásticos, gente. Então, a gente já descarta a possibilidade de falar que mamíferos são de blásticos. Vamos passar para o próximo exercício. Na verdade, aqui a gente está marcando que é a letra B, e eu vou ler o comentário da questão, depois a gente passa para o próximo. Os folhetos germinativos começam a ser gerados na fase de gástrula, assim como eu já disse, e um deles é a endoderme, que, ao decorrer das fases embrionárias, dará origem ao sistema digestório e respiratório. É isso mesmo. Próximo exercício é em 2010, e ele fala para a gente: a utilização de células-tronco do próprio indivíduo autotransplante tem apresentado sucesso como terapia medicinal para a regeneração de tecidos, órgãos cujas células perdidas não têm capacidade de reprodução, principalmente em substituição a transplantes, que causam muitos problemas devido à rejeição pelos receptores. O autotransplante pode causar menos rejeição quando comparado aos transplantes tradicionais, realizados entre diferentes indivíduos. Isso porque eu já expliquei nas aulas anteriores e eu vou explicar nessa também, que é bem importante isso, cai em muita questão. As células-tronco são nossas células totipotentes. Como eu já disse, ela tem capacidade de se tornar qualquer parte do nosso corpo, qualquer tecido. E quando a criança nasce, tem o cordão umbilical. E esse cordão umbilical, além de ter outros tipos de célula, ele tem muita célula totipotente. E aí, quando você paga para guardar em criogenia, que é aquela temperatura super baixa, que vai conservar o material, você já tem a possibilidade, no futuro, se você precisar de um transplante ou algo do gênero, alguma parte do corpo,
você tem como fazer a partir daquelas células totipotentes que estão no cordão umbilical. E aí, o nosso corpo ele não vai rejeitar, porque todas as nossas células são formadas a partir do zigoto. Então, todas as nossas células vão ter o mesmo DNA. Então, essa célula tem o mesmo DNA que a gente. Nosso corpo vai ter uma rejeição assim, se tiver muito, muito pequena. Ele vai acostumar. Quando é caso de a gente precisar de um transplante de outra pessoa, porque a gente não fez isso, porque geralmente é muito difícil uma pessoa que faça isso de criogenia, até porque é muito inviável economicamente, muito caro, e você está comprando uma possibilidade. E a pessoa que precisa de um transplante, aí vai olhar qual é a pessoa mais compatível com ela. E aí ela vai fazer o transplante, porém, esse transplante, ele tem uma vida média, assim, pequena. Porque o nosso corpo, ele enxerga aquele órgão como um ser estranho. Então, o nosso sistema imunológico, ele vai tentar destruir aquilo. Ele vai falar assim, que essa coisa estranha está no meu corpo aqui? Aí ele vai criar um negócio ali, tipo uma redoma através, vai tentar destruir. E é por isso que, quando a pessoa faz transplante, ela tem que tomar um monte de imunossupressor para retardar o corpo de combater aquilo que ele acha estranho. Isso acontece não só com órgãos, mas, por exemplo, uma pessoa que coloca silicone, o corpo reconhece, não acontece todas as pessoas, mas muita gente tem que tirar, dá muito problema, porque o corpo reconhece aquilo como ser estranho e tenta combater. Então, vamos ler as questões agora, para a gente ver qual que está correta. Letra A. Células-tronco se mantêm indiferenciadas após sua introdução no organismo do receptor. O primeiro é que ela não vai ser colocada como célula-tronco lá e ela não vai se manter indiferenciada, porque a gente vai ter que fazer uma diferenciação nela, formar alguma coisa para colocar lá. Não vai ser colocada assim no ar, já vai colocar com o intuito de alguma coisa, então ela vai ter diferença. Letra B. Células provenientes de transplante entre indivíduos envelhecem e morrem rapidamente. Isso aqui é incorreto. Não é que elas vão envelhecer e morrer rapidamente. O nosso corpo vai tentar destruir elas. Elas não vão envelhecer, elas vão ter o mesmo tipo de vida que a gente. O problema é o nosso corpo que está atacando elas. Letra C. Célula-tronco, por serem doados pelo próprio indivíduo receptor, apresentam um material genético semelhante. Isso é correto. Por quê? Na verdade, ele nem é semelhante, ele é igual ao nosso, porque o nosso material genético é formado a partir de zigoto. E se o zigoto tem um material genético e ele é uma célula, ele vai passar para todas as demais células do nosso corpo, que são geradas a partir dele. Letra D, para descartar as possibilidades. Células transplantadas entre indivíduos se diferenciam em tecidos tumorais no receptor. Não, isso aqui está incorreto, não vai ser um tecido tumoral, ele vai ser só rejeitado mesmo pelo nosso corpo. Letra E. Células provenientes de transplantes convencionais não se reproduzem dentro do nosso corpo. Elas vão se reproduzir normalmente. O problema é nosso corpo tentar destruir elas. Vamos passar aqui, ver que a letra C está correta e o comentário da questão. As células-tronco, assim como qualquer outra do nosso corpo, provém do zigoto, que é responsável por formar todas as células do nosso corpo. Sendo assim, células-tronco apresentam o mesmo material genético que as demais células do nosso corpo. Assim como eu já disse, se o zigoto origina tudo, todo mundo tem o mesmo material genético. Próxima questão. PUC Rio Grande do Sul, 2014. Ela fala para a gente que durante o desenvolvimento dos animais, um processo morfogênico chamado gastrulação origina os tecidos embrionários, coletivamente chamados de folhetos embrionários, ectoderme, endoderme e mesoderme. Com base nessa afirmativa, relaciona os folhetos embrionários com alguns dos seus derivados em vertebrados adultos. Vamos ler aqui e vamos relacionar. Sistema esquelético e motor. Quem vai formar o nosso sistema esquelético e motor, e isso é muito importante a gente saber, é a mesoderme.
É a mesoderme. Por quê? Eu falei que ela forma todas as estruturas do nosso corpo. E quando eu falo de esquelético, a gente está falando do nosso esqueleto. Então, se ela forma todas as estruturas, o esqueleto é parte das nossas estruturas. Então, aqui é 3. Fígado. Quem vai formar o nosso fígado e formar uma boa parte das nossas estruturas internas é a endoderme. E uma coisa fácil da gente lembrar é a gente falar endo. Endo ajuda muito, pelo menos para mim. Então, aqui vai ser 2. Sistema nervoso e glândulas da hipófise. Quando você faz sistema nervoso, você já tem que jogar assim, ectoderme. Porque formou nosso cérebro, formou nosso sistema nervoso, então a gente tem que ficar bem situado nisso. Pâncreas e glândulas da tireoide. Vai ser nossa endoderme também. Então, a gente tem aqui que a letra correta é a letra E. Já expliquei tudo separadinho, então eu nem coloquei uma explicação nessa questão. Próxima questão, Enem 2015. Ela falou para a gente um importante princípio da biologia relacionado à transmissão de caracteres é a embriogênese humana. Foi quebrado com a descoberta do micromerismo fetal. O micromerismo é um nome dado ao fenômeno biológico referente a uma pequena população de células ou DNA presente em um indivíduo, mas deriva de um organismo geneticamente distinto. Ou seja, falou pra gente que a gente tem o nosso DNA, né? Só que aí um organismo distinto vai entrar no nosso corpo e ele vai deixar o DNA dele também. Isso que falou, basicamente. Investigando-se a presença do cromossomo, foi revelado que diversos tecidos de mulheres continham células masculinas. A análise histórica do médico revelou uma correlação extremamente curiosa. Apenas as mulheres que antes tiveram filhos homens apresentaram micromerismo masculino. Essa correlação levou à interpretação de que existe uma troca natural entre células do feto e maternas durante a gravidez. Você não é você. Carregamos células maternas na maioria dos nossos órgãos. O princípio contestado com essa descoberta, relacionado ao desenvolvimento do corpo, é de que, falaram isso, o que contesta isso? O que foge totalmente do que a gente já estudou? Letra A. O fenótipo das nossas células pode mudar por influência do meio ambiente. Isso aqui é correto, lógico que pode. Você é aquilo do ambiente que você vive e da sua genética. É o seu fenótipo e seu genótipo. O fenótipo vai dizer a nossa aparência, de acordo com o ambiente que a gente vive, e é por isso que várias partes do mundo, as pessoas, por exemplo, os indígenas são diferentes estruturalmente das pessoas que vieram da África, dos africanos que vieram da Europa, todo mundo é diferente, por causa eles são aquilo de acordo com o ambiente que eles viviam. Está correto, mas não responde a questão que a gente precisa. A dominância genética determina a expressão de alguns genes. Isso é correto, mas também não contesta aquilo que a gente quer. As mutações genéticas introduzem a variabilidade do genoma. Isso aqui também não contesta. Mitocôndria e seu DNA provém de gameta materno. Isso aqui é meio que incorreto, porque o DNA ele vai prover de gameta materno e paterno. Mitocôndria é só de mãe, mas DNA é de mãe e de pai. Letra E. Nossas células corporais provêm de um único zigoto. O micromerismo fala que a gente, as nossas células se misturam com as células do feto. Então, meio que contesta esse negócio que nossas células vêm só do zigoto. Então, essa aqui que contesta o que a gente está procurando, é a letra E. Não existe essa troca que a gente saiba, assim, que a gente estudou até agora, essa troca natural, ela não era para existir. Porque
segundo os nossos estudos, a célula, ela se origina só de zigoto. Então, se ela se origina só de zigoto, ela não pode sofrer essa mudança brusca, assim, ao longo da vida, só porque a mulher ficou grávida. Então, ela seria a nossa célula, essa seria a nossa questão que contesta. Próximo exercício, o FRR 2016. Durante a reprodução, nós humanos, a união dos gametas masculinos e femininos dá origem ao zigoto. O zigoto passa por uma série de mudanças que darão origem ao ser humano. Entre as fases de desenvolvimento embrionário, o zigoto passa por um processo conhecido como clivagem, que consiste em divisões mitóticas do citoplasma do zigoto com formação de inúmeras células menores chamadas blastômeros. Essa aqui, a nossa letra A gente já está de cara que ela está correta. E eu vou falar o porquê, mas antes eu vou eliminar as outras. Letra B. Em divisões meióticas do citoplasma do zigoto, com formação de inúmeras células menores chamadas blastômeros. Vocês reparem, a única diferença daqui com aqui é que aqui fala que é mitose e aqui fala que é meiose. Mas por que não é meiose? Meiose, se fosse, não ia conservar o DNA, não ia conservar o genoma, porque na meiose ele meia o genoma. Então, ela é incorreta. A letra C, formação de notocorda, também é incorreta, nem vou formar isso aqui ainda. Na formação dos órgãos, vai demorar ainda a formar os órgãos. A gente nem passou para a fase de diferenciação, então vai demorar muito. Na formação do saco vitélico, também vai demorar muito, não é aqui. Também não é. Então, a gente tem que a letra A está correta, porque o processo de clivagem, como eu já disse, é um processo de divisão celular. E outro fator é que a mitose exige uma conservação do gene. Ela copia idêntico, ela não meia aquele gene. Então, ela está correta, porque a gente precisa da conservação do DNA para formar as outras células do nosso corpo. Então, a letra A é a nossa letra correta. Gente, finalizo minha apresentação aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado e eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu vou deixar aqui para vocês o PDF das questões que eu resolvi aqui hoje. E eu vou deixar o @ do nosso Instagram. Quem quiser seguir, segue lá. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.